Boa tarde a todos. Em nossa aula anterior, conversamos sobre alguns conceitos a respeito da poesia. Hoje, vamos falar mais um pouco sobre o tema. Poesia vem do grego poiesis, que significa fazer, criar, elaborar. Poeta, que vem do grego poietes, quer dizer aquele que faz. A própria etimologia, portanto, indica que a poesia é algo construído, elaborado. O que o poeta faz? Ele constrói linguagem, um artesanato com as palavras, ou uma forma de produção, como dizia Mayakovsky. Vale a pena citar aqui uma anedota curiosa. Certa vez, o pintor Paul Degas disse ao poeta Stéphane Mallarmé: tenho muitas ideias para escrever poemas, mas não consigo colocar nada no papel. Ao que o poeta respondeu: meu caro, um poema se faz com palavras e não com ideias. A anedota é boa, mas alguém poderá fazer a seguinte objeção: mas como o poeta não expressa a visão de mundo do autor, suas opiniões sobre a moral, a política, a religião, a descoberta amorosa, o desespero, enfim. O poema não expressa também ideias e sentimentos? Sem dúvida, um poema pode ter um conteúdo profundo, como a Divina Comédia, de Dante, o Fausto, de Goethe, mas não é o significado que caracteriza o poema como gênero literário, e sim o significante, ou seja, a forma. Se nós quisermos escrever um texto sobre filosofia, com argumentos e contra-argumentos para chegarmos a uma conclusão sobre determinado tema, podemos escrever um ensaio, um tratado, gêneros mais adequados à exposição de ideias. Por outro lado, se queremos revelar nossos sentimentos, como a paixão pela namorada, o respeito e admiração pelos pais, angústia pelo estar no mundo, podemos escrever cartas, diários, onde o mais importante não é a qualidade literária, e sim a sinceridade da emoção que é transmitida. Já no poema, o conteúdo e a emoção podem estar em evidência ou não. O que faz um texto ser considerado poético é o trabalho com a linguagem, a busca de sonoridades, imagens, metáforas e outros recursos de expressão, em que as palavras têm valor pelas suas qualidades estéticas. Segundo Décio Pinhatari, abre aspas, a poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas do que da literatura. Ezra Pound acha que ela não pertence à literatura, e Paulo Prado vai mais longe. Declara que a literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. Isso porque, no texto poético, as palavras têm qualidades sonoras e visuais, que podem ser ampliadas pelo uso de figuras de linguagem, como a rima, a sonância, a literação e a metáfora, que estudaremos na próxima aula. Bem, nós já vimos algumas das possíveis tentativas de definir o que é poesia. A questão seguinte é: como se faz um poema? Certamente não há uma única resposta,
nem um único método para se escrever. Porém, alguns elementos são indispensáveis para se fazer um poema. O idioma, o léxico, ou seja, as palavras, a sintaxe, quer dizer, a maneira como as palavras são articuladas em frases, a versificação ou técnica de se construir versos e a estrutura, ou seja, como o poema se organiza, se ele é dividido em estrofes, como o soneto, se ele é disposto de maneira geométrica na página, como o poema concreto, se utiliza ou não vários tipos de letra e assim por diante. A estrutura é o corpo do poema. Desde a antiguidade até o início do século XIX, os poetas utilizaram o metro e a rima. Metro é a quantidade de sílabas de um verso, contadas até a última acentuada. Há vários tipos de metro, como o verso de 10 sílabas, chamado decassílabo, o de 12 sílabas, chamado de dodecassílabo, ou o de 5 ou 7 sílabas, chamado de redondilha, redondilha maior, de 7 sílabas, redondilha menor, de 5 sílabas. Para contar as sílabas, você precisa se lembrar que a última vogal átona faz elisão ou emenda com a vogal tônica da palavra seguinte, contando uma só sílaba. Assim, se num verso a palavra lágrima é seguida de amarga, você deve contar assim: marga. Então, uma vogal cola com a vogal seguinte, formando um único som. A função do metro era garantir a unidade de ritmo do poema. Contar sílabas apenas por contar sílabas é matemática, né? Não importa. A função do metro é garantir essa unidade rítmica. E o que vem a ser o ritmo? No livro Comunicação Poética, Décio Pinhatari apresenta a seguinte definição: ritmo é uma sucessão ou agrupamento de acentos fracos e fortes, longos e breves. O ritmo pressupõe um jogo de fundo e figura. No caso do som, o fundo é o silêncio. O silêncio é parte integrante da música e da poesia. Por exemplo, nas obras de Wagner, no prelúdio a Tristão e Isolda, nós temos uma primeira frase sonora e uma pausa. Uma segunda frase sonora, um pouco mais acima, e outra pausa. Uma terceira frase sonora, né, bem mais acima, e aí a peça se desenvolve. Anton Webern, o compositor austríaco, ele utilizava, em muitas de suas composições, a pausa ou o silêncio como parte da peça musical. No caso da poesia, para exemplificar, vamos ler o poema Ismália, do simbolista mineiro Alfonso de Guimarães. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar.
E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Aqui o silêncio ou a pausa acontece no final de cada verso, seja a partir da vírgula, seja a partir das reticências. O que vocês perceberam pela leitura do poema? O que a sonoridade do poema diz a vocês em relação ao conteúdo do texto? Quais são as impressões de vocês? Um ritmo bem marcado, né, Cláudio? Ritmo bem marcado. Um ritmo binário, né? O ritmo binário, ele pode ser ascendente ou descendente. Aqui, no caso, nós temos uma sílaba fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte. Então, é um ritmo binário ascendente. O contrário seria uma sílaba forte, uma fraca, uma forte, uma fraca. Aí seria um ritmo binário descendente. Agora, esse ritmo, ele está associado à ideia do poema. É um ritmo que tem uma função de ícone. Lembrando que na semiótica de Charles Peirce, ícone é aquele tipo de signo que mimetiza a imagem de alguma coisa. Por exemplo, uma fotografia, uma pintura, né, um retrato de alguém é um ícone. Só que aqui, no caso, o ícone está retratando pelo som a ideia do poema. Eu vou reler e aí vocês prestem um pouco mais atenção e pensem nessa relação entre som e ideia. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Pensem também nas rimas. Muitos verbos no infinitivo, sim, com certeza. AB, né? Sempre Rimas em AB, AB, e versos de ritmo 7 sílabas. binário. O que mais? Versos de 7 sílabas. Métrica de 7 sílabas. O poema é dividido em quadras, né, ou quartetos. E nós temos essas rimas no infinitivo, né, que se repetem, né, como o Celso notou. Sonhar, cantar, voar, e outras palavras com uma terminação sonora semelhante, embora substantivos, né, como luar e mar. De todo modo, aqui é um jogo, né? Vamos pensar apenas nas rimas. Enlouqueceu, sonhar. Céu, mar. Perdeu, luar. Céu, mar. Seu cantar.
céu a mar. Pendeu, voar, céu, mar. Deu, par, céu, mar. Então, na maioria das vezes, as palavras se repetem, e num ritmo pendular, né? O que é reforçado pelo caráter binário. E duas imagens que aparecem aqui com muita força são as imagens do céu e do mar, que correspondem às imagens do corpo e da alma. Sua alma subiu aos céus, seu corpo desceu ao mar. Para retratar o suicídio de Ismália e essa separação do corpo e da alma entre mar e céu, Alfonso de Guimarães criou um ritmo que tem todo esse jogo, né? Como se fosse o ir e vir das ondas do mar. Ele tem um ritmo aquático, né? Podemos dizer assim, e que, ao mesmo tempo, traduz pela sonoridade essa divisão, né, entre corpo e alma, entre sanidade e loucura, entre céu, lua e mar, e vários outros opostos que nós podemos pensar a partir daqui. Vamos ler agora mais dois poemas, pensando nessa relação entre ritmo e sentido. Começando por um fragmento de Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visa e morés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Mas vamos ler, sobretudo, um outro fragmento do Ijuca Pirama. Que é ainda mais enfático. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, de tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. O que o som desse poema sugere a vocês? Cláudio, ele dá uma ideia de batidas de tambor, né? Ritual, uma coisa do tipo. Exatamente. É um poema escrito com métrica de 5 sílabas e uma sonoridade que procura mimetizar a batida do tambor, já que se trata de um canto guerreiro. Assim como no poema de Alfonso de Guimarães, o ritmo procura retratar o movimento das ondas do mar e ressaltar a dualidade, né, que rege todo o poema. Já no poema épico, né, de Gonçalves Dias, nós temos essa ênfase na batida do tambor, para construir a ideia de um ritual guerreiro. Como terceiro exemplo, eu vou apresentar um poema de Casimiro de Abreu, né, também romântico. O título é A.M. 3 pontinhos, que é um modo que os românticos usavam para disfarçar o nome
da mulher a quem eles dedicavam seus poemas. Vamos lá. Tu ontem na dança que cansa voavas, com as faces em rosas formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendo, eu vi-te correndo, tão falsa na valsa veloz. Eu triste vi tudo, mas mudo não tive nas galas das salas, nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. O que o ritmo desses poemas diz a vocês? Qual é a relação entre a sonoridade e a ideia? No caso, a valsa, né? No caso, uma música, uma dança. Exatamente. Isso. A sonoridade do poema procura, que é em ritmo binário, procura traduzir exatamente a ideia da valsa, que é o fio condutor, né, de todo o poema. Casimiro de Abreu utiliza aqui versos curtos de apenas 2 sílabas, né, um verso muito difícil, né, de ser usado. Aqui nós temos um ritmo binário descendente, já que ele começa com sílaba forte e depois com sílaba fraca. Quem dera que sintas as dores que louco senti. Então, no caso desses 3 poemas, nós temos o ritmo muito associado à ideia. Na tradição poética ocidental, nós temos 2 tipos de ritmo, o binário e o ternário. No ritmo binário, após uma sílaba fraca, vem uma sílaba forte, depois outra fraca, depois outra forte, e assim por diante. Se o verso começar com sílaba fraca ou átona, será binário ascendente, como neste verso de Tomás Antônio Gonzaga. A sorte deste mundo está lançada. Se, ao contrário, começar com sílaba forte, será binário descendente, como neste verso de Fernando Pessoa. Tenho tanta pena. Já o ritmo ternário é aquele em que o acento forte vem após 2 fracos, no caso do ternário ascendente, ou quando o acento forte é antecedido por 2 fracos, ternário descendente. Por exemplo, tu choraste em presença da morte. Em presença da morte choraste. Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Aqui também um trecho do Ijuca Pirama, né, do Gonçalves Dias. Já num outro exemplo, agora do Mário Faustino, nós lemos: fonte de fogo dá-me essa glória, sarça de fogo dá-me o poder,
cinza de fogo, dá-me esse reino. Claro que essa construção do ritmo, né, pela métrica, é algo muito ligado. Um minutinho só, apareceu alguma coisa aqui na minha tela. Claro que essa construção do ritmo pela métrica é algo que pertence à tradição clássica e não precisa ser adotada em um poema moderno. Agora, é interessante nós conhecermos essas formas de ritmo até para entendermos melhor o sentido da métrica. Não se trata apenas de matemática. A questão central aqui não é o número de sílabas. A questão central é a música, é a sonoridade, que é construída por diferentes situações em que as sílabas fracas e fortes se combinam no verso. Então, se alguém quiser escrever um soneto metrificado, tudo bem, mas pense que a métrica não é apenas um acúmulo de sílabas, não é matemática. É, sobretudo, essa relação entre sílabas fortes e fracas. Não necessariamente, Celso. Eu acredito, né, que o ritmo é mais eficaz, o poema é mais poderoso quando há uma relação entre som e sentido. Mas isso não é nenhuma lei. É apenas uma, na minha opinião, até uma questão de bom senso. Se você for escrever um poema de amor, você vai usar uma sonoridade diferente daquela que você usaria num poema épico, num poema que fala de uma guerra, ou num poema político, né, ou num poema social. Os surrealistas não se preocupavam tanto com esse tipo de regra. Mais para frente, nós teremos uma conversa específica sobre o surrealismo e a linguagem automática. Agora, nessa tradição que vai da Grécia clássica até meados do século XIX, a métrica sempre está associada ao ritmo, é indissociável dele. O poema pode até não ter rimas. Por exemplo, a poesia grega antiga não tinha rimas. A poesia japonesa clássica não tinha rimas. No entanto, o metro estava presente e associado ao ritmo. Mas eu escrevo versos livres. Ótimo. Então, quando você for escrever um poema, pense em como você vai trabalhar o ritmo em versos livres. É possível? Sim. Você não precisa, necessariamente, seguir essas formas rítmicas que eu apresentei a vocês. Vocês podem pensar em outras soluções rítmicas. Se nós formos fazer uma comparação com a música, a arte da versificação ocidental, até meados do século XIX, pode ser comparada com a música clássica, em particular aquela que vai do barroco, né, de Bach, até o final do romantismo, até Wagner. Enquanto que a poesia moderna estaria mais próxima da música de vanguarda dos anos 20. Por exemplo, Stravinsky, Anton Weber, Schoenberg, Alban Berg, Varese, Debussy, né, e outros compositores que também fizeram a música construída, né, elaborada em partituras, porém, eles não seguiram as artes de composição das academias. Eles criaram novas formas de associação entre as notas musicais, buscando outros ritmos, outras harmonias, né?
Jorge, o surrealismo estaria mais próximo da improvisação do jazz. Então, é possível, sim, você criar outras formas rítmicas e adaptá-las ao verso livre. Aí fica sendo a aventura, né, de cada um de vocês. Bom, para fechar esse bloco, vamos falar agora sobre a rima, né? Rima é a semelhança entre sons, em geral, no final de cada verso. Por exemplo, nessa estrofe do simbolista paraibano, Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Aqui, a última palavra do primeiro verso é formidável, que rima com inseparável no quarto verso. E o final da segunda linha é quimera, que rima com pantera na terceira linha. Temos, então, este esquema de rimas, AB, BA. Já em outra estrofe, agora de Bernardo Guimarães, as rimas aparecem de um modo diferente. Taturana, uma bruxa amarela, resmungando com ar carrancudo, se ocupava em frigir na panela um menino com tripas e tudo. O Bernardo de Guimarães é um poeta muito interessante, né? Um poeta romântico, contemporâneo de Álvares de Azevedo, e que escreveu alguns poemas eróticos e pornográficos com cenário indígena. Ele é altamente inventivo, né? Muito interessante, o Elixir do Pajé, A Origem do Menstro e outros poemas do Bernardo. Aqui, amarela, no primeiro verso, rima com panela, no terceiro, e carrancudo, no segundo, contudo, no quarto. Temos, então, o esquema AB-AB. Essas duas sequências de rimas são muito utilizadas, principalmente em quadras, né, ou quartetos. Assim como nos tercetos, nós temos duas sequências mais comuns, que são CDE ou CDC. Muito bem. Pode ocorrer também a rima interna, ou seja, dentro do mesmo verso. Ou ainda a palavra de um verso pode rimar, a primeira palavra de um verso pode rimar com a última palavra do verso seguinte. Isto se chama a rima cruzada. Entre várias outras maneiras possíveis de dispormos a rima num poema. O russo Vladimir Mayakovsky escreveu o seguinte poema. Aliás, hoje ele seria ucraniano, uma vez que a cidade onde ele nasceu hoje pertence à Ucrânia. Folhinhas, linhas, zibelinas, sozinhas. Na tradução de Augusto de Campos. Ou seja, todas as palavras que compõem o poema, que é um terceto, rimam entre si. Cabe lembrar que nem todo poema clássico usava rimas. O verso grego, por exemplo, era metrificado, mas dispensava o uso da rima. Esse tipo de verso é chamado de verso branco. Já o verso livre, que surgiu no século XIX, com as folhas da relva e o Walt Whitman, é aquele que dispensa tanto o metro quanto a rima. E é a forma dominante na poesia contemporânea nos últimos 150 anos. Porém, essa liberdade é relativa, já que, segundo Ezra Pound, nenhum verso é livre, já que o poeta, ao abrir mão da forma clássica,
é obrigado a inventar novas estruturas para a organização do poema. Isso quer dizer que, se você quiser usar rimas em um poema escrito em versos livres, por exemplo, tudo bem, você pode fazer isso. Porém, pense numa estrutura coerente de rimas. Se você coloca uma palavra no primeiro verso, que vai rimar com outra palavra no segundo, e depois, só na quarta estrofe, você vai apresentar outra ocorrência de rimas, e na segunda e na terceira estrofe não. Isso fica um pouco jogado, né? Fica um pouco desleixado. Então, quem quiser trabalhar com rimas, ótimo, vocês podem fazer isso. Porém, pensem numa maneira de distribuição das rimas no poema que faça sentido, que pertença a uma estrutura lógica. E, claro, ritmo e rima são coisas intimamente associadas e que não dependem necessariamente da métrica. Bem, esses são alguns conceitos básicos. Na semana que vem, falaremos sobre as figuras de linguagem, como a metáfora, a metonímia, o oxímoro e outras.